Muito bem, nós já estamos de volta aqui com o Balanço Geral ao vivo pela TV Gazeta. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Hora certa para você, são 6 horas e 38 minutos, tá bom? Olha, a gente já começa o nosso programa falando o seguinte: vários brasileiros passaram e estão passando o maior perrengue no Peru. Mineradores peruanos estão em greve há vários dias. Por conta disso, vários trechos da Estrada do Pacífico estão bloqueados. Quem estava no país vizinho ficou impossibilitado de seguir viagem, né? Ao vivo, a gente vai conversar agora com o Jardel Angelim. Ele está ao lado de um acreano que ficou isolado por lá. Né, Jardel? Muito bom dia para você. Quais são as informações? Bom dia, Wesley. Bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira aqui no Balanço Geral. Exatamente, eu estou aqui ao lado do Carlos Vinícius Ribeiro, que ele estava lá, ficou 10 dias impossibilitado de seguir viagem ali do Peru e vai nos contar essa experiência. Ele já estava me contando aqui um pouquinho, Wesley. Pelo que ele me disse, realmente não foi fácil. A gente já acompanhou em algumas reportagens aqui na TV Gazeta, com fotos inclusive. E aí ele vai dizer pra gente um pouquinho sobre essa experiência. Carlos, então conta pra gente o que foi que você viu lá no Peru nesses 10 dias, lá durante essa greve dos mineradores. Bom dia. Bom dia, Jardel. Infelizmente eu vi um cenário de terror. Para a gente foi um grande pesadelo, porque nós estávamos retornando de Cusco no dia 23 à tarde, já quase 5 da tarde, e mais ou menos a 60 quilômetros de Porto Maldonado fomos surpreendidos pela queda constante de árvores. E então nós tentamos retornar e depois percebemos que nós estávamos fechados. Haviam bloqueios na frente, bloqueios atrás. E aí tivemos a informação que haviam três caminhoneiros num pedágio a 40 quilômetros próximos, e corremos para lá, e esses caminhoneiros foi que nos salvaram, porque nos concederam comida, água, um certo conforto, uma certa parceria, né? Porque você fica 10 dias num local sem poder ir para frente ou para trás, e isso psicologicamente para a gente é muito complicado. Havia constante ameaça de invasão do pedágio pelos mineradores, eles queriam tocar no pedágio. Então, um cenário que você não consegue imaginar que isso ainda ocorra em pleno século XXI. E como que era o local lá onde vocês estavam? Nós estávamos num local descampado, né? Não havia proteção contra o sol e a chuva. Então nós passávamos praticamente o dia todo embaixo da carreta, porque o calor está na faixa de 40 graus, é igual aqui, né? E à noite a gente tinha que abrir um pouco o vidro do carro para entrar um ar. Não podíamos ligar o carro porque não havia combustível no carro para o ar-condicionado. Então abríamos frestas nos vidros para poder passar a noite. E é claro que os insetos aí faziam uma festa em cima da gente, né? Então foram dias terríveis. Não desejo a ninguém que passe por isso. Você falou aqui que lá você recebeu a ajuda dos caminhoneiros. Mas como é que vocês faziam então para se alimentar, para também dormir? Porque há relatos de que muitos restaurantes inclusive fecharam pelas cidades por lá. Isso nas cidades, né? Imagina a gente que estava no meio do nada. Nós estávamos na BR, na estrada. Não tinha restaurante, não tinha nada. Nós estávamos a mais de 60 quilômetros de Porto Maldonado. Nós estávamos num pedágio que não tinha nada, só o pedágio. Para se alimentar, como fazia? Nós comemos a comida dos caminhoneiros, que eles foram gentilmente nos cedendo, mas o problema é que eles não tinham um estoque tão grande, porque não havia essa previsão de ficarem parados nas estradas, né? E então a cada dia a comida ia acabando e a gente racionando com o maior cuidado, tanto que a gente fazia uma refeição por dia e à noite e de manhã a gente comia bolacha, alguma coisa que a gente tinha levado também dentro do carro da viagem de Cusco para Maldonado. Então a nossa preocupação era essa, era acabar a comida deles, porque nós ficaríamos todos sem comida, né? Mas graças a Deus, acabei de falar com eles agora, teve uma trégua de 11 dias, eles estão nesse momento abastecendo em Porto Maldonado para se dirigirem à fronteira do Acre. Então, ou seja, eles já estão retornando. Graças a Deus, eu falo com eles todo dia, sempre que eles podem se manter online, e eles já estavam abastecendo agora mesmo, nesse momento, para seguir para a fronteira de Assis Brasil. E neste período de 10 dias, em algum momento você e sua esposa e até o grupo que você estava, chegaram a ser ali ameaçados por eles? Não, diretamente não, mas essas tentativas de invadir o pedágio e tocar fogo, claro que a gente se sentia ameaçado indiretamente, porque a gente sabe que são estupim. Na hora que eles explodissem o pedágio, que tinha muito combustível armazenado, provavelmente eles poderiam tentar tocar fogo nos caminhões e também no nosso veículo, e sabe lá o que iriam fazer fisicamente com a gente. Então, essa ameaça indireta ela era constante, diretamente não.
E graças a Deus lá também, nesse posto de pedágio, havia uma força policial de 50 homens da força peruana, e isso foi o que impediu o avanço desses grevistas. O apoio do consulado brasileiro foi importante, então, para vocês conseguirem ser resgatados lá do Peru? Ridículo, o Estado brasileiro é ridículo. Infelizmente, nós só servimos para pagar impostos. O governo brasileiro é inoperante, é um elefante branco. O Itamaraty só serve para defender ditaduras de meia tigela na América do Sul. O único apoio que recebemos, e só saímos do Peru por conta da Polícia Federal. Essa sim, uma instituição que merece todo o nosso reconhecimento. A Polícia Federal nos tirou do Peru. Não recebemos um contato de consulado, de Itamaraty, nada. Um elefante branco, não serve para nada. Olha só, e o relato que ele está falando aqui, Wesley, nós conversamos com inclusive outros acreanos que estão por lá, e o relato é o mesmo dele, que eles não têm apoio nenhum, não têm ajuda nenhuma, inclusive tem acreanos lá ainda impossibilitados de passar. Você tem conhecimento de que tem mais acreanos por lá? Sim, inclusive nós trouxemos no nosso mais três brasileiros, um casal acreano e um rapaz surdo-mudo de São Paulo que estava à deriva em Porto Maldonado. Nós trouxemos todos, são muitas pessoas e, como eu digo, infelizmente, você percebe que você é um brasileiro somente quando precisa pagar imposto. Porque o Estado brasileiro é negligente. Também mergulhado no mar de lama da corrupção que está, não tem tempo de cuidar de brasileiro fora do país. Pode morrer lá porque eles não estão nem aí. Repito, somente a Polícia Federal nos deu apoio. Olha só, então um desabafo aqui do Carlos Vinícius, porque ele passou ali momentos difíceis junto com a esposa e com os amigos que fez em sua passagem ali pelo Peru, que infelizmente não foi como ele planejava. Para a gente encerrar então aqui a nossa entrevista, mais uma última pergunta, a seguinte: há a possibilidade de voltar novamente para o Peru ainda? Jamais, jamais. Peru para mim não existe mais, desejo muita sorte ao povo peruano, encontrei algumas pessoas boas lá, mas jamais. E só mais um desabafo. Eu estive há três dias antes de viajar para o Peru, eu estive no consulado peruano em Rio Branco, peguei mapa rodoviário, conversei com uma pessoa que estava lá, recebi todas as informações turísticas. Esse movimento que nós passamos, ele estava programado há um mês já atrás, ou seja, o consulado em Rio Branco sabia e não nos comunicou. Isso é um crime que fazem contra os acreanos. Não vão para essa estrada, não vão porque pode acontecer muito pior do que aconteceu conosco. Olha só, Wesley, mais outro desabafo. E sobre esse assunto também nós procuramos o consulado aqui, peruano aqui no estado, algumas vezes para falar sobre os acreanos, sobre a situação lá do Peru, mas em nenhum momento alguma pessoa ou o cônsul foi encontrado para falar sobre o caso. Wesley, essas são as informações, nós voltamos com você. Muito obrigado, Jardel Angelim, pelas informações e também ao Carlos Vinícius Ribeiro. Gente boa demais. A gente conhece ele, já entrevistei várias vezes, uma pessoa gente boa. E tá aí, né? O desabafo de quem viveu momentos de tensão ali no Peru, né? Foi lá, né? Conhecer lá o país vizinho, visitar, né? Um país muito bonito, mas que passou por esse perrengue, o Carlos Vinícius, né? Junto com outros brasileiros. Graças a Deus, né? E também a Polícia Federal, foi o que ele ressaltou, né? Eles foram resgatados. Mas olha, tem acreano lá no Peru ainda. Acreano passando o maior perrengue, inclusive. Vou mostrar para vocês um vídeo de um acreano que está impossibilitado de deixar o Peru por causa desses bloqueios, né? É o pastor evangélico Edson Reda. Ele já está por lá, sabe há quanto tempo? Há quase 2 semanas. E é justamente isso que ele pede, né? Ajuda. Ele pede ajuda do governo brasileiro. Essa ajuda que não veio, né? Essa ajuda que não veio. Você viu o relato aí bastante duro do Carlos Vinícius e estou com ele, né? Muitas vezes a gente é lembrado para pagar imposto. Tá certo, Carlos. Palmas para você, né? Quando a gente precisa, tá no país vizinho. E aí, meu irmão, ó, governo, ó, lava as mãos. Agora a gente vai acompanhar o relato do Edson Reda aqui no telão do Balanço Balança. Bom dia a todo o povo acreano. Aqui quem fala é o pastor Reda. Nós estamos aqui parados em Mazuco, aqui no distrito de Inhambane, pertence ao departamento de Madre Deus. O paro aqui, ou a greve geral, está já durando 10 dias, entrou no 10º dia. Ao contrário do que muitos estão informando aí no Brasil, não existe somente 4 brasileiros aqui, existem muitos.
Inclusive tem um ônibus aqui parado que tem mais de 15 brasileiros que já estão passando muita necessidade, com crianças, fora aqueles que estão na estrada, que estão incomunicáveis, porque eles estão, a cada 1000 metros aproximadamente, estão colocando barreiras, paus, estão colocando pedras e não é como passar. Por isso, é necessário que o governo brasileiro coloque alguma posição em relação ao governo peruano para que dê o livre acesso para que os brasileiros possam retornar. Tem motoqueiros de São Paulo que estão aqui conosco no hotel, que não estão podendo retornar. Então, por isso, nós solicitamos às autoridades que tomem alguma providência para que isso possa ser finalizado. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Tá aí então o relato, né? Tá aí o relato do pastor Reda, pastor bastante conhecido ali na Baixada da Sobral. Tá lá passando o maior perrengue no Peru, né? E não tem apoio de nada, de ninguém. Tá lá em Mazuco. Então, alô governo do Acre, né? A gente fala aqui pro Acre, alô governo do Acre. Vamos acionar de alguma forma a Secretaria de Turismo. Enfim, consulado peruano tem aqui em Rio Branco, né? Você viu o que o Carlos falou também? Uma denúncia bastante grave, né? Essa greve já estava programada e o consulado ficou pianinho, não falou nada, né? Deixou o acriano, no caso do Carlos ali, da esposa dele, preparar a emboscada, né? Deixaram eles, não, vão lá conhecer, vão lá, Patrício, vão lá. Na volta, teve essa surpresa, essa ingrata surpresa pelo caminho, e a gente pede providências, né? São vários acrianos, são vários brasileiros, e imagina o perrengue, que é você estar num país que não fala a sua língua, que não é o seu país original, que não tem a sua moeda, sabe? Você não conhece absolutamente ninguém. É desesperador a situação como essa, né? E providências precisam ser tomadas, né? Graças a Deus o Carlos conseguiu ser resgatado pela Polícia Federal. A gente pede também, né? A Polícia Federal, no caso também, né? Se for possível, esse acreano, né? Junto com outras pessoas, junto com outros acreanos e brasileiros, estão em Mazuco, lá no Peru. 6h50, a gente vai ficar de olho nesse caso, tá bom?